Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Descobrindo a Litose. Aqui é um canal onde a gente tem conteúdos para você, cirurgião dentista, resolver e prevenir mau hálito dos seus pacientes na prática. Eu sou Carolina Taroco e o tema de hoje são os casos amidalianos. Será que seus pacientes sofrem com isso? Os casos é um assunto que para alguns é muito claro, porque já ouviu falar, ou mesmo a pessoa tem e já foi pesquisar sobre isso. Porém, para outras pessoas é algo extremamente novo e nem se sabe o que é. Então, resolvi abordar aqui um pouquinho com vocês, porque em alguns pacientes isso pode acontecer e se a gente não perguntar, não investigar, talvez eles nem nos relatem. Então, o que são os casos amidalianos? Eles são pequenas bolinhas mal cheirosas que podem se acumular nas criptas amidalianas. As criptas, elas são os buracos que a gente tem nas amígdalas. E não são todas as pessoas que apresentam isso, porém aquelas que sofreram processos infecciosos recorrentes, então muitas amidalites com frequência na infância, adolescência, provavelmente as amígdalas ficam com essas cavitações. Isso favorece o acúmulo de placas, de restos de alimentos, de bactérias, formando essas bolinhas que podem ser expelidas de tempos em tempos. Então, o motivo da formação dos casos é praticamente o mesmo da saburra lingual. E alguns pacientes relatam uma quantidade grande, né? Saem muitos casos com uma certa frequência semanal, né? E outros relatam, olha, sai uma vez por mês, a cada 2 meses. Então, isso muda muito de paciente para paciente. Além disso, o paciente pode ter o acúmulo apenas de um lado, a gente tem a amígdala direita e a esquerda, então também tem essa diferença. Então, em relação à denominação casus, né, por que veio com esse nome? Do latim, a palavra casio significa queijo, então a gente brinca que é uma bolinha de queijo mal cheirosa que sai dali. E o que mais impressiona na relação do casio com a litose é todo paciente que apresenta o casio, ele vai achar que o mau hálito dele tem o cheiro daquela bolinha. E quando isso sai da boca, a gente se apertar e cheirar, é um cheiro extremamente horrível. Então o paciente que tem esse problema, ele acha que o hálito dele está nesse nível. E é muito desconfortável. Então, o meu primeiro contato com os casos foi na adolescência. Eu tinha esse problema, as amígdalas com bastante criptas, né, essas cavidades. E a primeira vez que isso saiu, eu devia ter em torno de uns 14, 15 anos, eu não entendi muito bem o que era aquilo, né? Senti um incômodo na garganta, parecia como se fosse uma casquinha de pipoca que tivesse ficado enroscada, né, na garganta. E aí eu mostrei para minha mãe, né, falei, o que é isso? Minha mãe olhou, também não sabia o que era. E como se fosse um pedaço de alimento que saiu, que estava parado em algum lugar, mas era bem redondinho e uma cor esbranquiçada, branco amarelado. E como isso começou a sair com uma certa frequência, eu fiquei um pouco preocupada, né, principalmente pelo mau cheiro. E aí meus pais me levaram no otorrino. Chegando no otorrino, a gente relatou tudo o que estava acontecendo e eu saí da consulta sem nenhuma solução, sem saber o que era aquilo, nem o nome dessa bolinha eu não sabia. E eu imaginei que eu tivesse que conviver com aquilo, que aquilo era um problema meu particular e que ninguém tinha isso, mas eu tinha. E bola pra frente, vamos continuar vivendo. E realmente o hálito, ele piorava no momento que começava o incômodo na garganta e que aquilo estava para sair. Essa bolinha estava para ser expelida. Então a gente começava a sentir um gosto, um cheiro, né, um pouquinho mais incômodo até que saía. Então eu convivi com isso por muito tempo. Eu passei pela faculdade, né, de odontologia e também não relatei essa situação para nenhum professor, não fui investigar isso. Porque eu achava que era alguma coisa sistêmica, alguma coisa de dentro e que ninguém poderia me ajudar, fora a vergonha que eu tinha, porque eu estava entre profissionais, mas entre colegas mesmo, né, amigos de classe, e era um desconforto que eu acabava não me abrindo, não relatando. As únicas pessoas que sabiam que eu tinha aquilo eram meus pais, e depois também fui descobrir que a minha irmã também apresentava o mesmo problema. Então,
Até quando eu me formei, eu lembro que na própria cadeira odontológica, eu e a minha irmã, a gente ajudava uma a outra a limpar as amígdalas. Então a gente pegava a seringa tríplice, o jato de ar, e a gente espirrava na garganta aquele jato para tentar fazer a movimentação da amígdala ali de forma que os casos fossem saindo, porque era às vezes as cavidades muito fechadas e nem sempre saía com facilidade, né, sozinho. Às vezes a gente tinha que auxiliar com um cotonete, alguma coisa assim em casa, e aí a gente descobriu que com o jato de ar, muitas vezes a gente conseguia remover. Mas é algo extremamente desconfortável, fora o risco de sair da boca de um e parar no olho do outro, né? Então a gente fazia isso quando a gente, de tempos em tempos, dava pra gente ir pro consultório e uma fazia na outra. Mas eu não recomendo vocês fazerem isso, né, de jogar o jato de ar na boca do paciente, porque é extremamente desconfortável, dava muita ânsia, né, fazer isso. E a gente fazia porque era a gente. Às vezes eu tentava fazer sozinha, mas não recomendo como tratamento para nenhum paciente. E por que os casos se formam? Então existem alguns fatores que a gente pode relacionar à formação dos casos. Por exemplo, a deficiência na higienização, que isso é um fator causal para a litose em todos os sentidos, a gente já sabe. A deficiência na limpeza de língua também é um fator super importante, então essas orientações de higienização vão ajudar bastante. A alteração na qualidade da saliva, tanto no fluxo da saliva quanto na viscosidade, que é aquela parte da fiabilidade da saliva. Então, quanto mais viscosa a saliva, maior a facilidade de aderência dos micro-organismos. Então, isso também é outro fator. A questão da descamação da mucosa oral. Os vários fatores que causam a descamação, como por exemplo, aparelhos ortodônticos, próteses, o hábito de mordiscar lábios e bochechas, tudo que causa uma descamação da mucosa oral vai favorecer o aumento de bactérias, porque a gente está fornecendo mais substratos proteicos para as bactérias anaeróbias gram-negativas proteolíticas. Além disso, a profundidade das criptas amidalianas. Quanto mais profundas e em maior quantidade, também maior o fator retentivo desses casos. E o mais importante é como o cirurgião dentista deve avaliar esse paciente. Então, além das perguntas na anamnese, se existem as amígdalas, as cavidades, os casos em si, você pode avaliar clinicamente, pedindo para o paciente pôr a língua para fora, falar bem grande, você pode apoiar um pouquinho o seu espelho no dorso lingual para conseguir ter a visualização da região posterior da língua e visualizar se existe as amígdalas. Tem amígdalas bem hipertróficas, bastante grandes e bem visíveis, e outras que já são menores e não são tão visíveis, mas você pode associar o relato clínico do paciente, né, com a sua avaliação mesmo. E dessa forma a gente vai associar as nossas orientações com hábitos do paciente para ele ter uma menor formação dessa burra lingual e, consequentemente, dos casos. Então, como tratamento, o que a gente costuma indicar? Se o paciente relata para você numa anamnese, numa primeira consulta, ou mesmo o que acontece na maioria das vezes, o dentista precisa perguntar. Você tem alguma... Primeiro pergunta assim, você tem amígdala? É uma pergunta mais simples, porque se o paciente falar, não tenho amígdala, eu removi, provavelmente ele não tem os casos. E se ele tiver amígdala, você pode perguntar, você percebe se sai alguma bolinha branca da sua garganta, de tempos em tempos? E aí ele vai te responder que sim ou que não. Então aí você determina se esse paciente tem os casos ou não. Alguns pacientes que têm os casos, eles já sabem o nome, já te falam o que eles fazem para remover e já tem um padrão ali, né? O tio é muito fedido e não sei o que, e eles já sabem e te falam. Alguns, às vezes, pode acontecer como acontecia comigo, eu tinha e não sabia o que era e acabava não relatando. Então, se alguém não me perguntasse, ou se eu não identificasse a situação em alguma história, né, em alguma coisa que eu estivesse vendo, aquilo lá ia ficar para mim como algo desconhecido, eu não ia nunca ter o diagnóstico do que era aquilo. Então, no tratamento eu oriento o paciente a fazer gargarejos, né,
com água ou com enxaguante bucal. Existem enxaguantes que são oxidantes, isso vai favorecer a diminuição das bactérias anaeróbias proteolíticas, que são as principais causadoras da litose. E aí, quando a gente usa esse enxaguante como coadjuvante no gargarejo, a gente, além de fazer aquela força do gargarejo lá no fundo da garganta para ajudar a remover, a gente tem o fator do princípio ativo auxiliando na melhora da situação. Então, como eu disse, a relação da saburra, a formação da saburra está extremamente linkada à formação dos casos. Então, tudo que a gente faz para melhorar a saburra lingual, consequentemente, quem tem casos vai ter uma melhora na frequência e no tamanho da formação desses casos também. É importante também relatar ao paciente, se o paciente te falar, olha, eu tenho problema dos casos e tudo mais, é muito importante orientá-lo que o cheiro do hálito não está relacionado ao cheiro do caso quando ele aperta entre os dedos e cheira. Porque quando a gente aperta, o cheiro é muito forte. Então, você vai orientar o seu paciente a quando sair algum caso, ele cheirar essa bolinha sem apertar. E ele vai ver que o cheiro disso é muito menor, né? A superfície externa, antes da gente realmente apertar entre os dedos, é muito menor o odor do que quando a gente pressiona. Então, fala para o paciente, olha, não significa que o seu hálito está no cheiro do caso, porque quando você realmente cheira e percebe, né, apertando esse odor muito forte, é diferente do seu hálito. Então, uma dica é tranquilizar e dar segurança para o seu paciente que o hálito dele não está nesse nível e que ele pode ficar tranquilo e que a melhor forma dele lidar com essa situação vai ser tentando gargarejar todas as vezes que ele se alimenta para ajudar nessa limpeza. Então, vai a limpeza da língua, todos os fatores da saburra lingual sendo diminuídos, vai diminuir também a formação dos casos. Então, isso é super importante. E o motivo, né, de eu até ter contado toda essa história para vocês é justamente porque do mesmo jeito que eu tinha o problema dos casos, eu acredito que os pacientes que possam ter e não saber a quem se reportar, às vezes eles não vão chegar no dentista falando que ele tem um problema, até por não saber que o dentista pode ajudá-lo. Então, a minha orientação aqui é para você se conscientizar desse problema que o paciente pode apresentar e você abordar isso com o paciente de uma forma muito tranquila. E aí ele vai relacionar o que você está perguntando ao que ele realmente tem, se ele tiver. Existe uma pesquisa que foi realizada pela revista Oral and Maxillofacial Radiology, onde Kim e colaboradores em 2018 avaliaram 3.886 tomografias e 30% desses casos foram identificados pacientes com casos na região das amígdalas. Então foi uma quantidade relevante e desses participantes, em média, 2,7 casos em cada paciente era encontrado, com uma frequência e gradativamente era maior o número de casos em pacientes mais velhos também. Então, foi uma das pesquisas que eu encontrei aqui para passar para vocês e isso é frequente, às vezes na adolescência você pode já relatar, o paciente pode já te relatar isso também, mas é super importante o dentista perguntar, porque nem sempre o paciente vai chegar relatando isso no consultório. Bom, e o paciente que apresenta o problema, ele vai querer saber, né, o que ele faz, então além dos gargarejos, muitos questionam a gente sobre a remoção da amígdala. Antigamente, a remoção cirúrgica da amígdala era mais frequente e a gente percebe isso hoje em dia através dos otorrinos, que tem sido feito cada vez menos remoção de amígdala, porque acaba sendo uma proteção nossa. Então, eles indicam essa remoção cirúrgica de forma muito cautelosa. Então, eu falo para os dentistas não instituírem esse tratamento ao paciente, sim consultar um otorrino, orientar o paciente para que seja orientado conforme o caso dele. Então, a nossa parte é uma higiene oral que a gente vai orientar. Mas se o paciente ainda quiser saber outras opções em relação à parte mais invasiva, o otorrino pode orientar. Mas eles indicam, por exemplo, a remoção parcial da amígdala através da criptólise a laser, que é um método menos invasivo e que eles já observaram que há uma melhora da formação dos casos com essa remoção parcial. Inclusive, em uma pesquisa em 2018, realizada por Wong Chung e colaboradores,
eles compararam as remoções totais de amígdala com remoções parciais e observaram que não teve uma diferença muito grande. Ou seja, você fazendo uma remoção parcial de amígdala, você vai ter menos complicações pós-operatórias e já vai ter o benefício esperado de diminuir aquelas criptas e formações de casos. Mas sempre eu faço orientação para o paciente estar consultando o otorrino nessa situação. Uma brincadeira que a gente sempre fala também é: quem tem chulé não corta o pé. Então, quem tem mau hálito não justifica sempre estar removendo a amígdala. Então, vamos pensar em prevenção, em tratar, em orientar esse paciente, porque é possível, assim como existem opções para amenizar, para evitar a questão do mau odor, né, nos pés, axilas e tudo mais, que a gente tem mesmo isso, a gente pode tentar também pensar nessa melhora do perfume bucal de forma preventiva, então com uma boa higiene. As dicas sempre são a raspagem de língua, o uso do fio dental diariamente, uma boa escovação, aquele paciente que tem uma tendência a gengivite, periodontite, a gente pode introduzir as escovas interdentais, o nitufo. Então sempre faz o nosso reforço de higienização, que vai favorecer a formação de casos também e dar um conforto para o paciente, para ele também não pensar que a solução do caso dele vai ser só cirúrgica, só removendo aquelas amígdalas. Apesar de, eu já relato para vocês que em muitos casos no consultório de realmente pacientes que chegam com queixa de halitose, na maioria deles já foi removida a amígdala de pacientes que apresentavam os casos e mesmo assim eles continuam com a queixa de halitose. Então a gente também não pode relatar para os pacientes que falam: olha, eu tenho certeza que são esses casos que me dão mau hálito. Então existe vários pacientes que já removeram a amígdala porque tinham os casos e eles continuaram com o problema de halitose. Então é super importante isso, porque o paciente fala: bom, eu vou resolver meu problema de mau hálito simplesmente tirando a amígdala, pronto. E não é bem assim. Então isso a gente tem bem evidente na prática clínica, então é um exemplo que vocês podem também dar para os pacientes. Esse foi mais um programa Descobrindo a Halitose. A gente está nas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, @CarolinaTaroco. E eu vou estar aqui sempre compartilhando essas dicas com vocês, as nossas experiências e a nossa prática na odontologia com relação ao mau hálito. Até o próximo episódio.